Bom dia, terça-feira, canal Paz e Bem, a Monja Cocai aqui com vocês, esse encontro semanal toda terça-feira de manhã bem cedinho. Esse vídeo eu sempre gravo na segunda-feira à noite, depois da meditação das 19 horas, ou melhor, das 19h30. Todos os dias, às 19h15, nós temos um encontro que se chama Minutos de Presença. Ele acontece, ele é transmitido, ele é online pela página Zen Vale dos Sinos no Facebook. Então, estão todos convidados, aqueles que querem aprender a meditação Zen, entrem, né, alguns dias na página no Facebook, porque das 19h15 até as 19h30 a gente dá orientações e a gente ensina como fazer zazen. A gente fala um pouco da postura, né? E aí às 19h30 a gente senta por 30 minutos, todos os dias. Segunda-feira é comigo, na terça-feira é com o monge Genpo, monge da comunidade, que foi ordenado na sexta-feira passada, na cidade de Iguaçu, né, 40 quilômetros para dentro no Paraguai. Na fronteira, ali na tríplice fronteira, depois de Foz do Iguaçu, vem a Cidade do Leste, né, entra 40 quilômetros, uma cidadezinha bem pequenininha, onde tem um templo zen budista, né. Então foi um encontro muito intenso, muito emocionante. Veio uma delegação do Japão, veio representantes dos mosteiros sede de Rei-Reiji e Sojiji. Então, e grandes mestres estiveram reunidos. Foi um momento único, né? A monja Koen esteve conosco. E aí, na sexta-feira, foi a cerimônia de ordenação de monge de Genpo-san, né, nosso praticante, já há muito tempo aqui na comunidade. Ele foi ordenado pelo monge Shoei Sensei, que é um monge brasileiro que esteve durante 8 anos em treinamento no Japão e voltou agora para a América Latina, né? Ele, apesar de ser do Rio de Janeiro, a mãe dele também esteve lá, né? Ele foi designado para ser o abade desse templo. E aí, então, no sábado, houveram outras cerimônias, né? E uma dessas cerimônias foi a Ascensão da Montanha, que é quando esse novo abade toma posse desse templo, dessa montanha, né? Então, tem uma colônia japonesa, né? São famílias de descendentes de japoneses, mas os mais antigos são japoneses mesmo. Então, o monge Shoen fala japonês. Então, vai ser uma comunidade orientada por esse monge, né? E então foi um encontro muito, muito alegre, muito bonito, né? E então eu voltei ontem do Paraguai e consegui chegar a tempo de votar, né? Para mim era importante, deu tudo certo, não houve atraso de voo nem nada, eu consegui votar. Então, estamos aqui hoje retomando as atividades. E aí eu estava falando para vocês desse encontro que acontece todos os dias, 19h15, pela página do Zen Vale dos Sinos, que na segunda e na sexta é eu que oriento, na terça e quinta é o monge Genpo e na quarta-feira é a Myogen, que é uma outra praticante já veterana, que é a esposa agora do monge, né? E aí no sábado a gente tem uma cerimônia memorial, todo sábado, às 19h30, né? E são essas atividades. Por enquanto, a gente no domingo tem só uma palestra, uma vez por mês. Mas a gente tem o site do Zen Vale dos Sinos, se alguém quer saber um pouco mais, acesse, né? Mas então, a gente tá, esse encontro aqui, que nós temos toda terça-feira, eu tenho compartilhado com vocês textos escritos por uma velha monja. Ela é a abadesa do templo do Mosteiro Feminino de Nagoya. É um mosteiro onde a monja Koen ficou por 8 anos. O nome dessa mestra é Shundu Aomaroshi. Vamos ver que texto que, né, nós vamos
compartilhar nesse momento, que se chama Divertindo-se no Caminho. O jardim do nosso templo é tão grande que devemos tirar as ervas daninhas quase todos os dias. Mas na realidade, fazemos esse trabalho só de vez em quando. Somos sempre vencidos pela força vital dessas plantas. O trabalho que poderia ser feito em apenas um dia acaba tomando 2 ou 3, pois gastamos nosso tempo de maneira ineficiente. Se nos distrairmos, deixando que cresçam por um tempo, as ervas daninhas se multiplicam com uma velocidade impressionante, invadindo completamente o jardim. Por esse motivo, já cansada depois de tantas tentativas, decidi usar um herbicida, ao que até então sempre tinha resistido. Devia ser um produto realmente muito forte. Durante um ano inteiro não cresceu nem mesmo um fio de erva no jardim. Nem mesmo os musgos apareciam. Por muitos meses, depois de ter utilizado o herbicida, nada mais conseguiu crescer naquele solo estéril. Era muito triste observar sua coloração morta, sem nenhum rastro de verde. Aborrecida, pensei no egocentrismo e na arrogância humana. Rezei para que as ervas daninhas voltassem a crescer, ainda que isso representasse novamente um grande cansaço e um trabalho de cuidar do jardim. Mas não importava. Implorei: terra, boa terra, faça as plantas nascerem. Posso ficar cansada a ponto de me derrubar. Volte a viver, minha boa terra. Sim, volte a viver, minha boa terra, porque na verdade não é quando nem a erva daninha consegue crescer ali, é porque a terra está morta. No ano seguinte, as ervas daninhas voltaram a nascer. Os musgos também retornaram. No Japão, os musgos recebem um tratamento muito especial. Tem faquinha e tesourinha bem pequenininha para cuidar deles. Eles são muito lindos e muito especiais. E aqui a gente faz o que com o musgo? A gente quer arrancar, a gente joga água sanitária para eles não nascerem, para a pedra ficar branquinha, não é isso que a gente faz? No ano seguinte, as ervas daninhas voltaram a nascer. Os musgos também retornaram. Observei-os com gratidão, dizendo-lhes: bem-vindos, que bom que vocês voltaram. Apenas viver já é uma coisa maravilhosa. Naturalmente, na terra crescem não somente flores exuberantes, mas também ervas daninhas. Se, no entanto, aceitamos apenas as flores, demonstramos nosso egoísmo humano. Não é assim. O oceano aceita todas as águas, sem nenhuma discriminação. É a gente que faz a discriminação. O oceano não fica determinando, essa água eu vou deixar chegar até a mim, essa não. Assim como as pontes. Tem uma história zen de um monge, Josho, um monge muito citado dentro da história. E ele diz, as pontes passam burros, passam cavalos. Usava essa linguagem porque na época não tinha carro, devia ter carroça, mas ele definiu uma ponte que a gente faz a travessia, passam burros, passam cavalos. Apenas viver já é uma coisa maravilhosa. Naturalmente, na terra crescem não somente flores exuberantes, mas também ervas daninhas. Se, no entanto, aceitamos apenas flores, demonstramos nosso egoísmo humano. As plantas não têm culpa nenhuma. O mestre Dogen descrevia esse apego dizendo: as flores ressecam ainda que as amemos. Quando a gente bota um buquê de flor linda no vaso, eu sei por mim, quando eu coloco um buquê de flor
no vaso, ele está lindo, maravilhoso no primeiro, no segundo, terceiro dia. E depois, por mais belo que eu os considere, eles vão murchar. As ervas daninhas crescem, ainda que as odiemos. Os seres humanos podem se tornar um inconveniente para o mundo vegetal e para o mundo animal, né? Os caçadores, o que eles fazem? Caçam animais muitas vezes que já estão em extinção. Se, colocando de lado nossos critérios egoístas, pudermos observar as plantas com profundo amor, veremos que flores e ervas vivem todas maravilhosamente, recebendo suas funções corretas da natureza. Pode-se ter um jardim lindo e ali no meio tem erva daninha e as flores e as ervas daninhas não ficam brigando entre elas. Se aceitam mutuamente. Também os seres humanos são como a terra. Ganhos e perdas, amor e ódio, alegria e raiva, alívio e dor, são todos provas de que estamos vivos. Cada um desses sentimentos e experiências são partes indispensáveis de nossa existência insubstituível. Hideo Kobayashi disse: basta uma folha de árvore para esconder a lua. É claro, mesmo se algo minúsculo como uma folha se colocar na frente de nossos olhos, esconderá não só a lua, mas o mundo inteiro. Se por outro lado, a observarmos de longe, uma folha permanece apenas uma folha e não mais nos incomoda. Montes, rios, lua e nuvens, visto entre as folhagens, formam uma paisagem maravilhosa. Quando pensamos em nossos problemas existenciais, não conseguimos observá-los com distanciamento. Sentimos que estão tão próximos de nós que não podemos mais ter uma visão panorâmica dos acontecimentos, não conseguimos descobrir o que está por trás deles e sofremos mais ainda. Não é isso que a gente diz quando a gente está no meio de um conflito, de um dilema, a gente diz, está no meio do olho do furacão, né? Está no olho do furacão. Então a gente fica ali, se debatendo, muitas vezes sendo tragados por esse dilema, por essa dor, por esse sofrimento. E quando a gente consegue ter uma distância, né, a gente consegue ter uma visão mais totalitária, da totalidade da situação e com isso uma compreensão melhor. Mesmo um evento insignificante faz-nos perder todo o ânimo a ponto de chegarmos a desejar a morte. Por outro lado, qualquer coisa vista de longe ou da perspectiva correta torna-se mais uma parte agradável da paisagem da vida. Lindos textos, né? Então, quando eu estava falando de essa diferenciação na paisagem entre a flor e a erva daninha, né? A gente discrimina e o nosso olhar vai escolher aquilo que gosta e aquilo que não gosta. E a gente vai fazendo essas divisões e essas discriminações. Assim como isso também acontece entre as pessoas, né? A gente pôde perceber muito bem agora nas eleições que deu praticamente um empate técnico, né? Por duas posições muito distantes uma da outra, né? Uma que é um olhar diferenciado sobre a vida, sobre a existência, né? E como que a gente pode nos pacificar, né? Para que a gente possa coabitar nessa coexistência em paz e aceitando as diferenças, mas convivendo respeitosamente, porque assim como ervas daninhas e flores, uma não vai querer eliminar a outra, elas vivem pacificamente, apesar de serem diferentes, né? A gente deve tomar isso como exemplo, né? E apesar das nossas diferenças, das nossas divergências, possamos
né? Viver pacificamente. E a democracia é isso, a gente decide nas urnas, né? Então, nesse momento, o único desejo e o único pedido que eu faço para Deus, para todos os santos e santas, Budas e Bodhisattvas, é que a transição desse governo aconteça em paz e serenidade para o benefício de todos nós enquanto uma só nação. Até semana que vem.